Em 28 de junho de 1919, o mundo assistiu a um dos eventos mais significativos e revolucionários de sua história, um momento que selaria o destino de nações e mudaria para sempre a ordem global. O Tratado de Versalhes não foi apenas um documento, foi uma promessa e um aviso, uma dança complexa de interesses políticos que buscavam, ao mesmo tempo, a paz e a revanche. Você pode se perguntar em como um tratado que prometia acabar com a guerra poderia, na verdade, ser o fofoqueiro das maiores tragédias do século XX? Continue assistindo, porque vamos desbravar este mistério e desvendar como Versalhes estabeleceu as bases para uma nova ordem mundial. Imagine a cena em líderes das potências vitoriosas da Primeira Guerra Mundial, reunidos no Palácio de Versalhes, aliando-se, ao mesmo tempo, confrontando-se em um jogo político complexo e tenso. Cada um daqueles homens tinha suas ambições, seus medos e suas esperanças. E, enquanto todos concordavam que a Alemanha deveria pagar um preço pela guerra, as consequências desse ato seriam muito mais profundas do que se imaginava. Você já parou para pensar que os estertores desse acordo ecoariam por décadas, gerando revoluções, guerras e até mesmo mundos inteiros? Há algo fascinante no modo como as decisões de alguns podem moldar o futuro de bilhões. Tudo isso começou em Versalhes, e, por trás das portas fechadas, um novo mapa do mundo estava sendo traçado. Mas o que exatamente estava em jogo? O que estava sendo decidido naquelas reuniões, e quais eram as verdadeiras motivações dos líderes que eram, na superfície, amigos, mas, em essência, rivais implacáveis? À medida que mergulhamos nesse intrigante relato, é fundamental entender que o Tratado de Versalhes não se limitou a punir a Alemanha, ele também redesenhou fronteiras, alterou realidades e, muitas vezes, ignorou a história e os sentimentos dos povos. Você sabia que enquanto algumas nações se empoderavam, outras eram deixadas à mercê de cenários caóticos e de revoltas? Esse desequilíbrio seria uma fonte de tensão constante, prenunciando o que estava por vir nas décadas seguintes. Curiosamente, o tratamento dado à Alemanha no tratado não era apenas uma questão de vingança, foi, em grande parte, influenciado pelo desejo de estabilidade no continente europeu. Mas você pode se perguntar, e esse desejo de paz valeu a pena? Ao que parece, a resposta é não. As duras reparações impostas e a perda de territórios contribuíram para gerar um clima de ressentimento entre os alemães, que anos mais tarde alimentariam o fervor nacionalista e o ascenso de figuras como Adolf Hitler. O que era para ser um passo em direção à paz e reconstrução se mostrou, na verdade, um estupim para a catástrofe. O que aconteceu em Versalhes também revela uma ironia fascinante. Enquanto a Europa buscava garantir uma paz duradoura, as ações dos líderes naquela sala estavam, inconscientemente, criando as condições para o que veio a ser a Segunda Guerra Mundial. Uma pergunta crucial que devemos nos fazer é: quão conscientes estavam as potências sobre os problemas que estavam perpetuando? Ou estaríamos diante da incapacidade de ver o futuro? Repensando o Tratado de Versalhes, encontramos um mundo que não apenas se dividiu, mas que, através de seus novos contornos, também semeou a discórdia entre nações que um dia estiveram alinhadas. E aqui raios de esperança se entrelaçam com ondas de desespero. Em meio a tudo isso, surgiram ideais como a autodeterminação dos povos, proclamados inicialmente para libertar nações dos impérios condenados. Mas você sabia que essa ideia, aparentemente positiva, tornou-se um campo minado de conflitos étnicos e tensões territoriais? À medida que exploramos o impacto do Tratado de Versalhes, é imprescindível ficar atento a algumas realidades surpreendentes. Por exemplo, você percebeu que em um período tão tumultuado, a criação da Sociedade das Nações surgiu como um mecanismo para evitar futuras guerras? E, ironicamente, essa mesma instituição, idealizada no espírito de paz, falhou miseravelmente em conter as forças que levariam ao próximo grande conflito global. Em uma série de reuniões, nasceu a expectativa de um futuro onde a diplomacia substituiria a guerra. No entanto, essa utopia se desenrolava em uma realidade onde os países continuavam a buscar poder e influência a qualquer custo. A história nos mostrou que os sonhos de paz muitas vezes se transformam em pesadelos de dominação e tirania. O que isso nos diz sobre a condição humana? Exploremos agora a importância das fronteiras que foram redefinidas. Fronteiras que, em muitos casos, não faziam sentido e ignoravam realidades históricas. A nova Tchecoslováquia, por exemplo, foi criada, mas, na prática, a inclusão de diversas etnias em um único estado gerou tensões que levariam à instabilidade. Você consegue imaginar a frustração e a incerteza que milhões de pessoas sentiram ao se verem colocadas em um novo país contra sua vontade? E enquanto isso acontecia na Europa Central e Oriental, o mundo assistia no palco global,
e grandes potências estavam apenas começando a perceber o impacto que essas fronteiras tinham no equilíbrio de poder. Os Estados Unidos, sob a liderança de Wilson, defendiam o idealismo, enquanto a Grã-Bretanha e a França buscavam a compensação e a segurança. Isso não só gerou apenas um novo mapa, mas também uma nova ordem mundial que buscava assegurar a paz a partir do domínio. Você já se perguntou como uma simples reunião pode gerar consequências que se arrastam por um século? Agora, voltemos ao próprio tratado. As suas cláusulas complexas não só impuseram reparações econômicas extremas à Alemanha, mas também limitaram suas forças armadas a níveis reduzidos, criando uma sensação de vulnerabilidade e humilhação. Com isso, a Alemanha se tornaria um campo fértil para ideologias extremistas e movimentos populistas que prometeriam restaurar o orgulho perdido. A ironia disso tudo, as potências que buscavam neutralizar uma ameaça estavam, de fato, criando uma nova. Essa é uma mensagem poderosa que devemos lembrar em como decisões de curto prazo podem ter repercussões de longo prazo. Você pode estar se perguntando como tudo isso se conecta com a noção de uma nova ordem mundial. A verdade é que, nas entranhas do Tratado de Versalhes, estava embutido um potencial descontrolado que redefiniria a dinâmica global, e isso não seria apenas uma reorganização de nações, mas um jogo de poder contínuo, onde a certa altura, o equilíbrio se tornaria insustentável. Quais seriam as consequências não intencionais desse desejo de reestruturar o mundo na tentativa de evitar a guerra? Olhando mais a fundo, encontramos a crítica fundamental: o tratado foi um esforço falho para remediar os danos da guerra sem entender as raízes profundas do conflito. O que a maioria das pessoas não percebe é que estamos falando de um sistema que empilhou descontentamento sobre descontentamento, um terreno fértil para revoltas e revoluções. Não conseguimos pensar em um mundo tão interconectado quanto o nosso hoje, mas no pós-guerra, o cenário internacional se tornava um campo de batalha ideológico, onde socialismo e nacionalismo começaram a ganhar força em resposta às humilhações infligidas pelos vencedores em Versalhes. À medida que nos aproximamos do fim desta parte, o que realmente nos instiga a refletir é a história subsequente. O que se desenrolaria nas próximas décadas não seria apenas a ascensão de regimes totalitários, mas a própria reavaliação do que significava ser uma potência mundial. As potências europeias, que na verdade definiram o mundo após a Primeira Guerra Mundial, começaram a se ver ameaçadas por uma nova força, os Estados Unidos, que, pelo seu papel na guerra e na diplomacia, estavam se preparando para se tornar uma superpotência global. E, então, o mundo não apenas testemunhou a ascensão de novos poderes, mas também se viu na linha de frente de uma nova era, uma nova ordem mundial que estava se formando, e que ainda gera debates e discussões acaloradas sobre como os eventos de Versalhes tiveram um magnetismo histórico. Continue conosco na segunda parte nesta exploração fascinante, onde analisaremos a contínua luta pelo poder, as ramificações das decisões tomadas em Versalhes e como elas moldaram o mundo que conhecemos hoje. O que estava por vir? Você vai se surpreender. Continuando nossa jornada pela complexidade do Tratado de Versalhes, é essencial examinar como suas consequências iriam muito além das fronteiras europeias e se espalhariam pelo mundo. A criação de novos estados e a reorganização dos antigos não apenas criaram um novo mapa, mas também desencadearam um labirinto de interações e conflitos que afetaram a política global nas décadas seguintes. Pensemos na figura emblemática de Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos que, ao idealizar a Liga das Nações, imaginou um mundo em que a diplomacia substituísse a guerra. Acreditava-se que os países poderiam resolver suas disputas sem recorrer ao uso da força, mas essa visão se mostrou utópica. A Liga das Nações, em sua essência, era um reflexo do desejo profundo por paz, mas, como já mencionamos, falhou em estabelecer mecanismos eficazes para impedir guerras. Por que isso ocorreu? A resposta está nas fragmentações de poder e na falta de comprometimento real dos países que deveriam ser seus membros. Você já parou para pensar que a frustração dos políticos em Versalhes, que buscavam uma paz duradoura, pode ter gerado a criação de uma instituição incapaz de cumprir seu papel? Além disso, a ausência dos Estados Unidos na Liga das Nações, a despeito de sua criação, foi um golpe fatal para o ideal de segurança coletiva. Enquanto Wilson lutava para que seu país aderisse, uma forte oposição interna o impediu. Esse vazio deixou um espaço que as potências totalitárias em ascensão, como a Alemanha nazista e a Itália fascista, rapidamente exploraram. Assim, a ausência de uma liderança forte e a falta de um compromisso genuíno em manter a paz na nova ordem mundial criaram as condições para o ressurgimento de tensões muito antes da Segunda Guerra Mundial. Alguns podem argumentar que a ascensão do nazismo foi o resultado direto não apenas do Tratado de Versalhes, mas também do colapso financeiro da Alemanha na década de 1930.
A Grande Depressão foi um catalisador que exacerbou ressentimentos já latentes. Com o povo alemão sentindo que as potências vitoriosas haviam imposto não apenas a derrota, mas uma humilhação, surgiu um terreno fértil para a propaganda intimidadora e o discurso de ódio. Hitler, em sua habilidade de manipular a desilusão e a frustração, encontrou eco nas promessas de restaurar o grande império alemão, aproveitando-se do legado de Versalhes. Você consegue imaginar como as relações sociais e políticas na Alemanha evoluíram de um desejo de paz para um fervorismo nacionalista? Focando nos resultados da reorganização das fronteiras, é vital compreender que muitos novos estados foram criados em um laboratório político condicionado por interesses estratégicos e alianças militarizadas, não por uma compreensão verdadeira das realidades locais ou das identidades etnoculturais dos povos. Por exemplo, o caso da Polônia, que foi reconfigurada, levou a tensões com minorias ucranianas e alemãs, criando um caldo de cultura onde, antes mesmo da Segunda Guerra, as sementes do conflito já estavam sendo plantadas. O que parecia uma oportunidade de reconstituição política, na verdade, se tornou um campo de batalhas de identidade. As revoluções em outras partes do mundo também foram influenciadas indiretamente pelo Tratado de Versalhes e suas ramificações. O Oriente Médio, por exemplo, passou por uma transformação radical após a queda do Império Otomano. As potências vitoriosas, em sua busca por controle, impuseram novos limites, ignorando as identidades étnicas e sociais dos povos. É nesse contexto que a promessa de autodeterminação se transformou em um frágil equilíbrio político, com tensões sectárias crescendo em países como Iraque e Síria. Se observarmos a perspectiva dos países que emergiram, como os da antiga Jugoslávia, bem como os novos Estados nacionais da Europa Oriental, percebemos que suas trajetórias estavam imersas em uma luta pela definição de identidade nacional. Você se lembra de como as revoltas na Jugoslávia no final do século XX foram, em muitos aspectos, um eco das fronteiras traçadas em Versalhes? A fragmentação da antiga Jugoslávia em vários estados é um exemplo surpreendente de como as decisões de um tratado feito em 1919 reverberaram em um projeto de desintegração em 1991. Voltando à Alemanha, vemos um ciclo trágico se formar. O ressentimento crescido em resposta às humilhações do tratado levou ao ascenso de um regime que, na sua busca por revanchismo, não só desestabilizou a Europa, mas também se lançou em uma guerra de extermínio. O regime nazista utilizou as crônicas e os mitos relacionados a Versalhes como arma de propaganda, apresentando-se como um salvador da pátria frente a fatores externos que teriam abandonado a Alemanha. O colapso da Ordem de Versalhes e a guerra subsequente não só redefiniriam estados, mas também inaugurariam uma nova era de política internacional. No pós-guerra, a Conferência de Alta e a criação da Organização das Nações Unidas buscariam uma nova abordagem para evitar os erros do passado. Mas, curioso é perceber que, enquanto se tecia uma nova esperança de estabilidade, os mesmos elementos que levaram à instabilidade antes ainda permaneciam latentes. É como se a história não tivesse aprendido verdadeiramente com suas lições. No entanto, entremeado a essa narrativa sombria, podemos ver algumas lições e esperanças que se desdobram pelos eventos que se seguiram. A esfera internacional tornou-se mais consciente das complexidades das identidades nacionais e étnicas. A ideia de autodeterminação emergiu novamente, mas sob um novo entendimento, ao passo que os direitos humanos se tornaram uma prioridade nas relações internacionais. O que antes era uma simples ideia se tornava a espinha dorsal de muitas das políticas de reconstrução e reconciliação, colocando em evidência como as nações lidam com seus passados conturbados e buscam criar um futuro mais equitativo. No entanto, ainda hoje, a sombra do Tratado de Versalhes e suas consequências nos assombra. Conflitos contemporâneos em regiões marcadas por fronteiras arbitrárias, como no Oriente Médio, na África e na Europa Oriental, nos lembram de que o legado do passado ainda nos persegue. Como podemos, então, avançar para um futuro que aprenda com estas lições? Compreender a história e seus desdobramentos deve ser um princípio orientador em nossa busca por uma ordem mundial mais pacífica e cooperativa. Concluindo nossa reflexão sobre o Tratado de Versalhes, somos levados a ponderar profundamente sobre o fracasso de tentar redirecionar um mundo através de mecanismos que ignoram a complexidade e a riqueza das experiências humanas. Em vez de estabelecer a paz, o que se viu foram germinações de novas hostilidades, fruto de decisões tomadas em um momento pulsante da história. O que isso nos ensina sobre o papel da diplomacia na contemporaneidade? Precisamos aprender a escutar as vozes que compõem o tecido social de um continente, de uma nação ou de um povo. Cada tratado,
Cada aliança e cada divisão são marcos que devem ser acompanhados com sensibilidade e inteligência, uma vez que a história é implacável em lembrar que o que se constrói na mesa de negociações pode ser reduzido a posse não respeitar a complexidade da condição humana. Portanto, ao olharmos para o futuro, devemos nos lembrar que aprender com o passado não é uma escolha, mas uma necessidade premente para a convivência pacífica na arena global. A história do Tratado de Versalhes nos ensina sobre a fragilidade da paz, a profundidade do ressentimento e a complexidade das interações humanas, que devem ser consideradas na constante busca por um mundo melhor. O Rastro de Versalhes nos convida a uma reflexão contínua sobre a paz, onde resiliência e empatia são mais vitalmente necessárias do que nunca.